Já faz tempo que a gente está vivendo uma crise no mercado de ações e talvez você esteja também já entrando em crise com todas essas quedas repentinas e consecutivas. Então eu quero te dar um alerta aqui. Talvez você tenha esquecido que você está aqui investindo para formar uma renda passiva no futuro, para formar algo que vá te sustentar, te dar liberdade financeira. Por isso que eu venho te alertar de novo e te trazer aqui uma possibilidade de você investir com tranquilidade, aproveitar essas quedas para acumular mais ações e receber R$ 1.000 todos os meses com apenas 3 ações. Eu já quero te lembrar o seguinte, esse vídeo não é recomendação e também 3 ações talvez não sejam suficientes para você ter uma carteira diversificada. Talvez seja mais interessante você depois colocar mais ações e mais outros tipos de ativos. Mas aqui eu já quero te dar um ar para você voltar a respirar com tranquilidade e ver essas quedas de uma forma diferente. Muita gente está se esquecendo, está olhando apenas para curto prazo e se esquecendo de que com as quedas a gente acaba tendo grandes oportunidades, ou seja, comprando excelentes ativos, desde que você tenha feito suas escolhas e veja fundamentos nessas ações, e aí você simplesmente vai acumulando e formando uma carteira que vai te pagar dividendos todos os meses. Então, é justamente sobre isso que nós queremos falar aqui nesse vídeo. Hoje temos um Ibovespa que só em um último mês, caiu 4,5%. Inclusive, acabou de atualizar aqui, o mercado continua em queda. Então, de fato, a gente tem grandes oportunidades para comprar mais ações barato. E comprando barato um ativo que te paga bem, você acaba recebendo cada vez mais dinheiro, porque o seu dinheiro passa a ser mais valorizado quando você compra um ativo mais barato. Então, sem mais delongas, a primeira ação que nós vamos colocar aqui na nossa planilha, e esta daqui é a nossa planilha, eu vou te mostrar a simulação para você receber os R$ 1.000 todos os meses com ativo. A primeira ação que eu vou colocar aqui é a CXSE3. Veja que essa planilha ela já puxou automaticamente aqui a cotação. E enquanto você estiver vendo esse vídeo aqui comigo, provavelmente você vai ver a cotação mudando, tá? E algumas coisas vão mudar automaticamente aqui porque eu estou gravando com o mercado aberto, tá? O mercado está funcionando. Então vamos lá. A primeira é a CXSE3, que é a Caixa Seguridade. E por que Caixa Seguridade? Simplesmente porque é uma empresa de seguros, é uma empresa de, praticamente anticrise, porque quando a Selic está baixa, ela consegue ter mais prêmios, ela consegue ter mais clientes, ou seja, mais entrada de dinheiro, e quando a Selic está alta, entra um pouco menos de dinheiro, sim, tem menos prêmios, porém, esse tipo de ação, esse tipo de empresa acaba rentabilizando um resultado financeiro, ou seja, o dinheiro que ela já tem, ela simplesmente deixa rendendo na Selic que está alta. Então ela acaba ganhando mais dinheiro assim, praticamente sem fazer nada. Então, a primeira é a Caixa Seguridade, setor super perene, hoje está custando 13 e pouco, dividend yield de 8,81%. Não vou ficar analisando indicadores da empresa, mas é uma empresa que nunca deu prejuízo. Nos últimos 5 anos ela pagou aqui, eu vou pegar essa média, tá? 7,66% de dividendos nos últimos 5 anos. Então vamos pegar essa média aqui dos 7,66% dos últimos 5 anos pagos e vamos já jogar na nossa planilha, 7,66%. Pronto. Isso aqui representa um dividend yield mensal de 0,64%. E talvez você já pense agora, Carlos, você está trazendo uma ação que não paga todos os meses. Sim, a ação não paga exatamente todos os meses, mas dá na mesma que você comprar um fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele vai te pagar exatamente todos os meses, mas aqui, se você pegar, por exemplo, aqui, ó, um fundo imobiliário que vai te pagar 10% ao ano e uma ação que vai te pagar 10% ao ano, acaba dando na mesma. A diferença é que o fundo imobiliário ele vai te pagar 1% ao mês. E aí, 1% não, né? Vai pagar um pouco menos. Mas vai chegar ali no total de 12 meses. Né? Ele vai pagar, sei lá, 0,8, algo assim, tá? Então, vai somando tudo isso e vai chegar aos 10% em 12 meses. A ação não paga exatamente todos os meses, mas você pega os 10%, que são os mesmos proventos, e divide por 12, acaba dando na mesma. Eu sei que muita gente acaba preferindo fundos imobiliários por conta desse efeito psicológico, de você ver de fato aquilo ali entrando e você não precisa, né, ficar fazendo
essa divisão ao longo dos meses. Ou seja, se você recebeu, por exemplo, 12 mil reais no mês, 12 mil reais no ano, aliás, é a mesma coisa que você receber ao longo de um ano, R$ 1.000 todo mês. A gente tem 12 meses, você recebeu mil, acaba que em 12 meses você tem 12 mil reais também, entende? É basicamente esse cálculo e que você deveria entender. Então aqui na Caixa de Seguridade, nós teríamos uma rentabilidade mensal de 0,64%. Aí também uma segunda questão que você pode levantar aí. Carlos, mas aí eu tenho fundo imobiliário que paga mais do que isso. Tem fundo imobiliário que vai pagar 1% ao mês. Por que eu investi na Caixa de Seguridade? Porque aqui nós estamos tratando de ações, e ações têm potencial de valorização também. Inclusive, a gente vê aqui a Caixa de Seguridade versus Ibovespa, o índice das ações brasileiras. A gente pega desde que a Caixa começou em bolsa, lá em 2021, e veja aqui a rentabilidade. 82%, isso aqui em menos de 5 anos, em cerca de 4 anos. 82,5%, enquanto o Ibovespa 10,3%. Deu 8 vezes mais do que o Ibovespa. Tá? Por quê? Porque quando a gente está falando de ações, a gente tem uma rentabilidade total que você tem que olhar. Não apenas os proventos pagos, mas sim a rentabilidade total, valorização de cotação, que é o que você não encontra lá tão forte nos fundos imobiliários. Então aqui acaba compensando, você tem às vezes pouco menos de provento, pouco menos de dividendo, mas você ganha muito mais com valorização em ações. Então acaba equilibrando e muitas vezes gerando muito mais retorno até do que os fundos imobiliários. Mas eu não estou falando que você não tenha que ter fundo imobiliário. Claro que caso você não goste, tudo bem. Mas é interessante porque é uma classe de ativos diferente e tem uma finalidade específica e diferente das ações, que inclusive serve para diversificação de carteira, para segurar uma carteira em um momento de crise. Enfim, tem as suas especificidades, tá? Então, não deixe de diversificar a sua carteira de investimentos. Eu estou trazendo a Caixa de Seguridade porque, olha só, aqui a gente tem a linha de lucros, ok? Essa é a linha de lucros da Caixa de Seguridade desde que ela começou em Bolsa de Valores. Quando a gente coloca a cotação ela subiu, encostou nos lucros e a ação começou a cair, mas os lucros não. Então vejo que a gente tem uma disparidade, a gente tem aqui um potencial de valorização na ação, claro que além de outros motivos, né? Outros motivos também. Mas o que eu quero te trazer é que a Caixa de Seguridade, ela apenas neste ano está com uma queda de 7,42%. Então a gente está diante de um momento que talvez seja interessante aproveitar. E olhando aqui o nosso cálculo de preço teto projetivo, essa aqui é a planilha, tá? Da comunidade RD e também dos membros do canal. Vou tirar o zoom para ficar mais fácil para vocês verem. A Caixa de Seguridade, empresa de seguros, a cotação aqui atualiza automaticamente. A máxima em 12 meses e a mínima em 12 meses. Veja que a máxima foi de R$ 16,13 e a mínima de R$ 12,38. Está muito mais próximo de onde? Muito mais próximo da mínima dos últimos 12 meses. Nos últimos 30 dias, a ação caiu, a gente vê aqui no gráfico. Preço teto projetivo dela, 15 e pouco. E uma margem de mais de 18% para aporte. Ela abriu margem. Isso aqui é um preço teto projetivo. E lembrando, né? Aqui na planilha de preço teto projetivo, você vem aqui em ticker. Eu acabei tampando todos os outros, geralmente fica aberto. Em respeito a quem é membro do canal. Né? Só para fazer esse vídeo para você. Mas você pode ver aqui que tem várias empresas, tá? Tem mais de 60 ações aqui, com preço teto projetivo, com margem, onde você vê a mínima, a máxima, enfim. Muita informação valiosa para você poder fazer melhores aportes e ter melhor resultado aí no longo prazo. Inclusive, fica meu convite para você se tornar membro do canal no botãozinho aqui embaixo. Quando você se inscreve no canal, inclusive se não tiver inscrito, já se inscreva. Você se inscreve no mesmo botão, aparece ali botãozinho de seja membro. Aí você tem acesso a isso aqui e também a vários vídeos dos meus aportes da minha carteira pessoal, tá? O que eu faço com o meu dinheiro, que eu estou comprando, que eu estou vendendo, qual que é a minha estratégia e por que eu estou fazendo isso. Em cada momento eu explico tudo para quem é membro do canal. Fica o meu convite. Então tá explicado por que coloquei a Caixa de Seguridade. A Caixa de Seguridade paga agora 4 vezes ao ano. Então é uma empresa boa, perene, caiu, então hoje vejo como mais oportunidade. Vamos ver quantas ações você precisaria ter
para receber esse tanto aqui, né, dos R$ 1.000 por mês. Só que eu não vou colocar R$ 1.000 de cada ação, porque a gente tem que ter R$ 1.000 dividido por 3. Então daria R$ 333,33. Então eu vou colocar aqui R$ 333,33. Pronto. A planilha já nos informa que a gente precisaria, comprando neste momento, se comprássemos neste momento, a este preço, de 327 ações da Caixa de Seguridade. E aí você começa já a traçar um plano. Pô, eu vou começar agora a investir para formar a minha renda desejada. E eu vou esquecer essas notícias, esse turbilhão de curto prazo, e inclusive vou aproveitar as oportunidades das crises para comprar mais quantidade de ações que pagam bons dividendos e formar a minha renda. Aí você começa a olhar para esses momentos de uma forma diferente. E aí, depois a gente vai para a segunda ação. Qual que é a segunda ação aqui que eu trago? É a CEMIG 4, que é uma empresa elétrica, está atualizando aqui, cotada nesse momento em R$ 10,18. É uma empresa que tem um resultado extraordinário. A CEMIG, deixa eu mostrar aqui pra gente. Vou pegar aqui no Google, CEMIG 4. Neste momento aqui está caindo 0,7%. No último mês caiu também 7,76%. Tem o tal do risco de federalização, que seria a entrega das empresas com pagamento do Estado de Minas Gerais para a União Federal. Mas na prática ninguém sabe ao certo o que isso vai dar, se vai ser ruim, se vai ser bom, se vai acontecer de fato. Então são apenas incertezas, ruídos. E inclusive, se isso se concretizar, ninguém vai saber da noite pro dia, assim, não vai ser, hoje eles falaram que vai acontecer, amanhã já foi entregue para a União. Não é assim que acontece. Tem todo um procedimento, todo um processo que é demorado. Então você vai saber, inclusive, se você quiser se desfazer da ação, você vai ter tempo. Mas vamos nos ater ao que está rolando agora. A CEMIG, por exemplo, é uma ação que paga bons dividendos. Claro que ela não paga tudo isso aqui, a 18%, porque tem extraordinários, ela vendeu uma participação em uma outra empresa e tudo mais. Mas a entrega dela, olha só, o gráfico é extraordinário. A entrega dela nos últimos 10 anos, veja só, é uma empresa que é inegável, que ela entrega muita rentabilidade. Paga dividendos e também entrega muita rentabilidade. Se a gente pegar aqui embaixo o histórico de dividendos, e também nunca deu prejuízo, tá? Nos últimos 5 anos ela está com uma média de 10,20%. Então vamos usar essa média aqui. A gente vai lá para a nossa planilha e coloca aqui 10,20%. E só para você entender, eu coloquei uma corzinha aqui, aqui e aqui, porque são as únicas 3 colunas que eu preciso preencher. O restante aqui já é tudo, né, calculado automaticamente. Então ela paga, em média ali, por mês, 0,85% em proventos. Tá? Em proventos. Então, a CEMIG é uma outra ação que também está caindo bastante, uma ação de elétrica, uma ação que abriu margem, olha só, o lucro está aqui em cima, a cotação está aqui embaixo. A gente vê resultado de CEMIG, eu vou trocar aqui, vou colocar CEMIG 4, e a gente vai ver a rentabilidade frente ao Ibovespa, para ver se também foi boa, como a Caixa de Seguridade. Vou tirar a Caixa de Seguridade para a gente ver certinho. E aqui nós temos CEMIG versus Ibovespa, sempre rentabilizando acima do Ibovespa, essa linhazinha vermelha. Só que isso aqui a gente está vendo desde 1994, né? É muito tempo. Vamos pegar nos últimos 5 anos para ver. Olha aqui, que inclusive a empresa mudou bastante nos últimos 5 anos. Em 5 anos, Ibovespa entregou 29% e a CEMIG 202% em rentabilidade total. Então estamos falando de uma empresa que realmente valeu muito a pena. Até se ela cair agora, quem já investiu há 5 anos está com uma rentabilidade extraordinária. Tá? E então a gente vai aqui para a CEMIG. Vamos voltar para a nossa planilha. Aqui, inclusive, a gente vai aqui também ver o preço teto projetivo, tá? Você vem aqui e escreve a ação que você quer, marca ela. Já apareceu ali uma ação elétrica. Neste momento, está em 10,15, está caindo nos últimos 30 dias. Preço teto projetivo. E aqui a margem de segurança seria de 4,43%. Ou seja, a pessoa vai aproveitando as quedas e não tem nada a ver com os resultados da empresa. A empresa vai muito bem. Aí você vai lá na nossa planilha de novo, CEMIG 4, e você coloca aqui os 333,33 centavos. De CEMIG você precisaria de 319 ações. Aí você começa a traçar um plano. Pô, de caixa eu preciso de 326.
CEMIG 319. Vou sempre tentando comprar nos menores preços possíveis para eu manter um dividendo mais alto e uma renda desejada. Claro que o dividend yield, estou mostrando aqui a média dos últimos 5 anos, mas o dividend yield de fato ele vai mudar. Ele vai mudar. A gente não tem como prever o futuro. Isso aqui seria uma média, mas se a gente colocasse aqui a rentabilidade total, junto com, além dos proventos, mais a rentabilidade, esses 10% aqui seria muito mais que 10%, entende? Então, ou seja, a gente colocando aqui só tentando simular um ganho com essas ações, nos baseando apenas nos dividendos dessas ações, a gente está sendo muito conservador. Deveríamos até colocar a rentabilidade total, para ser mais justo, porque a rentabilidade seria muito maior. E a última empresa aqui seria uma empresa financeira, Itaúsa. Então a gente tem uma empresa de seguros, uma elétrica e uma financeira. Custa R$10 e pouco também. Olha que essa carteirinha aqui das 3 ações nos custariam mais ou menos aqui R$34. R$34 para aporte. O dividend yield, vamos lá olhar a Itaúsa rapidinho. A Itaúsa paga bons dividendos, ela paga com mais frequência do que as outras, inclusive a gente pode ver aqui, ó, os pagamentos são muito mais frequentes, ela paga praticamente quase todos os meses, né? É uma empresa, eu já passei aqui, deixa eu voltar. Ó, nunca deu prejuízo também. A média dos últimos 5 anos é de 6,28%. Tá? 6,28%, um pouquinho mais baixo que nas outras, só que tem mais consistência também. 6,28%. Voltamos para a nossa planilha aqui e preenchemos 6,28%. Então aqui, da Itaúsa, aliás, antes vamos dar uma olhada aqui no preço teto projetivo. Vou colocar Itaúsa, uma margem de 13,79%. Aqui a gente vai trocar também, vou tirar a CEMIG e vou adicionar Itaúsa 4 para a gente ver. Essa aqui é a rentabilidade total desde 1994 também, mas vamos pegar apenas os últimos 5 anos. E a rentabilidade total de Itaúsa dos últimos 5 anos foi de 70%, enquanto o Ibovespa 29%, foi mais do que o dobro também do Ibovespa. Então a gente vai para a nossa planilha aqui e coloca 333,33 para chegar aos R$1.000. Itaúsa você precisaria de 507 ações. Ah, Carlos, então não faz sentido eu colocar tudo daqui, eu preciso menos, tudo da CEMIG? Não faz sentido, porque precisa de diversificação. O que vai te proteger é a diversificação. Imagina que você coloca tudo na CEMIG, vai te custar mais barato para ter a tua renda desejada. Porém, se acontece algum problema com a CEMIG e você tem tudo nela, você acaba saindo no prejuízo. Por isso que você, investindo em renda variável, você tem que também tomar uma medida de proteção, que é a diversificação. Então aqui, com essas 3 ações, você consegue receber R$1.000 todos os meses, fazendo essa divisão ali. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Fala para mim nos comentários se você está aproveitando esse momento de crise que estamos vivendo. Momento que, com toda certeza, vai ser passageiro. Novas crises teremos também lá pela frente, daqui a muitos anos. Primeiro virá a recuperação. Mas, lembre-se, foque na sua renda passiva, na sua liberdade financeira, que ela vai chegar. Você deixando de lado política, alguns fatores externos que não são ligados à ação em que você investe em si, você vai estar diante de muitas oportunidades e vai conseguir aproveitar cada vez mais, comprar mais ativos, ter mais renda, pagando menos por isso. Espero que você tenha curtido. Fala para mim nos comentários se você está aproveitando e o que você está comprando em ações. Até o próximo vídeo, inclusive já te deixo com isso aqui. E não esquece, se inscreve e se torne membro do canal também para ter acesso a tudo isso.